Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, o tema desta noite é o antes e o depois. O antes e o depois. Então vamos ler o texto. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O antes e o depois. É uma expressão que a gente vê aí sendo usada para muita coisa, né? O antes e o depois da reforma, o antes e o depois do salão de beleza, o antes e o depois da dieta, o antes e o depois de um monte de coisa. Então, aquela comparação dos dois momentos, das duas fases, dos dois estados, das duas condições, o antes e o depois. Nós temos afirmado aqui, ao expor a carta de Paulo aos Efésios, que essa carta é uma carta da igreja por essência. Até podemos dizer que ela não foi lida apenas lá em Éfeso, ela foi lida em outras igrejas, em outras comunidades também. E por isso, como era uma carta para a igreja, da igreja, essa igreja precisaria saber quem ela era e quem é. Porque se a missão da igreja é aproximar o céu da terra, se ela tem como missão fazer isso, aproximar os céus da terra, ela precisa saber, não é? Da sua condição atual e do que era antes da condição atual. E Paulo diz duas vezes aqui que essa igreja recebeu de Deus vida. Versículo 1 e versículo 5. Não é? Ele, primeira frase do capítulo 2, ele lhes deu vida. Não é? E lá no versículo 5, ele vai dizer, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, a igreja não recebeu simplesmente um código de regras, um apanhado de obrigações para cumprir, mas a igreja fundamentalmente recebeu vida. E aproximar os céus da terra é viver e difundir e anunciar a vida em Cristo Jesus. E a vida em Cristo Jesus é, na verdade, um divisor de águas na vida da igreja e na vida das pessoas que compõem a igreja. A vida com Jesus.
É o divisor de águas, do antes e do depois. Como era o antes? Paulo, então, está relembrando aquelas pessoas, aquela igreja, ou aquelas igrejas, está relembrando. Quem eram vocês, ou quem éramos nós? Antes de passarmos por esse divisor de águas, ou seja, antes desse encontro extraordinário e único com Jesus. E ele vai dizer, então, que quando vocês, versículo 1, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. A condição espiritual era de morte, ou seja, de incapacidade total e absoluta de dar um passo adiante para mudar essa condição, essa espiritualidade almejada. Um morto. Não é? Anos atrás, alguém disse que um cientista lá nos Estados Unidos conseguiu falar com um morto. O problema é que o morto não falou com o cientista. Né? Bom, sem graça, né? Mas vamos em frente. O morto está morto. Ele não tem condição de dar um passo adiante. E Paulo descreve, então, esse antes do divisor de águas, que é Jesus, essa condição, mortos em transgressões e pecados. Ou seja, transgressão significa a violação dos mandamentos de Deus, a violação da vontade de Deus. E pecado é uma ofensa a Deus. Então, essa condição de morte espiritual era uma condição terrível. De ser tomado, de ser dominado, de ser aprisionado por uma vida de transgressão dos princípios que Deus coloca para o ser humano como princípios que promovem a vida, no final de contas, e a própria ofensa ao Criador. Então, era uma condição absolutamente terrível. Mortos em transgressões e pecados. E ele diz mais, que eles andavam segundo o curso deste mundo. Versículo 2. Andavam segundo o curso deste mundo. Qual é o curso desse mundo? É uma trajetória, é um curso absolutamente perigoso. O curso desse mundo é como aquele rio selvagem que oferece inúmeros perigos, principalmente para aqueles que não o conhecem. Podem até morrer, né, diante das surpresas de uma corredeira terrível, diante de uma queda d'água imensa. O curso desse mundo é um curso que pode levar o ser humano à morte. Porque esse mundo, não pensemos aí o mundo como a natureza, como o mundo, o planeta, muito pelo contrário. Não é? Nós devemos amar este mundo, mas o apóstolo João vai dizer que nós não devemos amar o mundo no sentido de amar um estilo de vida que vai na contramão da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Das coisas que produzem vida, integração entre as pessoas, daquilo que faz efetivamente com que o céu se aproxime da terra. E ele diz também que se andava segundo a influência do príncipe da potestade do ar. O príncipe deste mundo, aqui é uma referência a Satanás, que não é uma figura mitológica, que não é um conto, mas é uma figura apresentada na Bíblia, um ser apresentado na Bíblia como real e absolutamente contra a Deus e a tudo que diz respeito a Deus. E que atua juntamente com uma rede de maldade que atua nesse mundo. Muitas coisas horríveis que acontecem no mundo não são produzidas apenas pela maldade humana, mas há, especialmente quando o homem abre brechas na sua vida, há uma influência maligna, sim.
em muita coisa horrível que acontece nesse mundo. E ele diz também que andavam, né, os Efésios, as outras igrejas, mas isso é para a gente aqui agora também. Né? Andavam segundo as inclinações da carne. Versículo 3. Segundo as inclinações da nossa carne. O que é isso? Carne. Né? Eu sei que os gaúchos sentem um certo arrepio quando leem esse texto, porque são chegadinhos numa carne. Né? Mas carne aqui não é a carne, não é a picanha, não é a costelinha. Né? Carne aqui significa natureza pecaminosa. E há pessoas que não acreditam nisso. Não é essa coisa de uma natureza humana. Né? O ser humano ele vai para o mal por causa do meio. É o meio que corrompe o ser humano e tal, e tal. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai descobrir que o ser humano já nasce assim, com o pezinho lá no pecado. Né? E ele já nasce com essa inclinação para o egoísmo, para o individualismo, até para a crueldade. Não é? Então, a carne significa essa natureza. Existe uma natureza assim. Os erros cometidos pela humanidade, através dos séculos, de toda a história, eles demonstram que as práticas más do ser humano, elas são recorrentes. Independentemente do século, independentemente da época, independentemente da região. Essas práticas egoístas, individualistas, elas existem em toda e qualquer cultura humana. E Paulo diz que, antes desse divisor de água, se andava assim, fazendo a vontade da carne. Né? Prazer. Não se reprima. Lembram lá? Né? Tem alguns aqui que lembram do lado dos... Você lembra dos menudos? Né, Silviane? Lembra? Né? E não se reprima e tal. E nessa época aí, tinha o meio evangélico é cheio de manias, de bobagens. Então havia aquela coisa de tocar o disco ao contrário. Você tocar o disco ao contrário, o disco da Xuxa ao contrário, você vai ouvir mensagens satânicas ali. Né? E o pessoal, então, ficava tocando os discos para ver qual era a mensagem, não entendia nada, porque não tinha nada de... A grande mensagem prejudicial estava do lado certo. Ouvir o disco do lado certo. Não se reprima, faça o que você quiser. Dê vazão à sua vontade, aos seus desejos. Viva! Mas depois arque com as consequências. Depois a conta vem. E ela é muito alta. Então, e Paulo vai dizer aqui, né, olha, que nessa condição nós éramos filhos da ira, porque esse estilo de vida, né, é o estilo de vida que não agrada a Deus. Deus não fica satisfeito com esse estilo de vida. Então, essa era a dinâmica da vida antes de Jesus. Um negócio complicado. Né? Não que o ser humano, sem Cristo, não possa fazer coisas boas, não é isso. Tá? Assim como o ser humano com Jesus, ele também pode pisar na bola. Tá? Mas é o que caracteriza um tipo de vida. Antes de Cristo é um tipo de vida, sem Cristo é um tipo de vida, né, que vai mais para baixo do que para cima. Mais oprime do que liberta. Mais aprisiona do que promove a caminhada. Essa é a questão. Mas e o depois? Então, o antes e tem o depois. Depois, olha só, versículo 4, Paulo vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha só. Deus, então, toma a iniciativa de ir ao encontro do ser humano. Deus não fica esperando que o ser humano vá até ele. Deus toma a iniciativa. Deus estava em Cristo, escreve Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, Deus toma a iniciativa de enviar o seu Filho a este mundo para buscar a humanidade, para recuperar a humanidade para Ele, para fazer esse convite para todo aquele e toda aquela que quiser se aproximar dele de novo. É possível isso acontecer. Então há uma mudança de curso. Ao invés de ir por um curso perigoso, curso deste mundo, né? de transgressões, de falta de esperança, de ter uma vida dominada pelos desejos, compulsões, ao invés de viver assim uma vida dominada, uma vida que acaba sendo fútil também, sem graça, sem gosto. Depois de Cristo se encontra a misericórdia de Deus. O que significa misericórdia? Misericórdia significa o seguinte, que Deus não nos dá o que nós merecíamos. Nós merecíamos ser colocados para lá, ser afastados de Deus. Mas Deus olha para a gente e não nos dá essa punição. Em Cristo, Ele nos perdoa e nos traz de volta para Ele, para os seus braços, para o seu amor. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. É a misericórdia de Deus, que revela o seu grande amor, nos deu vida com Cristo. E ele diz então que nós somos salvos pela graça, e manifesta-se a graça de Deus. O que é graça? O que é graça? Graça é o contrário de misericórdia. Se na misericórdia Deus não nos dá o que nós merecíamos, na graça Deus nos dá o que nós não merecíamos. Se nós não merecíamos viver libertos, se nós não tivéssemos, como não podemos fazer nada para receber o favor de Deus, o perdão de Deus, em Cristo Deus nos dá de graça esse perdão e essa vida única e maravilhosa com Jesus Cristo, juntamente com Jesus. É a graça. E você não precisa fazer nada, você não precisa pagar promessa, você não precisa pagar nada, você não precisa entregar dinheiro na igreja para isso. É um presente, é um dom de Deus. Basta crer, basta confiar, basta acreditar nisso. E acontece então, nesse depois, uma verdadeira ressurreição espiritual. Mortos espiritualmente, agora vivos com Jesus. Vivos com Jesus. Que coisa linda isso. Coisa maravilhosa. E ele diz mais, que em Cristo nós somos colocados, assentados nas regiões celestiais. O céu não é só uma promessa para o futuro, o céu começa aqui agora. Gosto muito de um hino no nosso cenário, acho que é o hino 102, se eu não me engano. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. É isso, o céu começa aqui agora. É essa possibilidade. O que é o céu, gente? O que é o céu? O céu é conhecer a Deus, o céu é estar com Deus, é estar com Jesus. Então, mesmo em meio a tanto sofrimento, a tanta dor, a tanta coisa ruim, nós temos essa bênção, esse privilégio de viver já num pedacinho do céu. Isso não é pouca coisa, não. Isso é demais. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. E ele diz que Deus fez isso para que nos tempos vindouros, quando ele escreve lá os Efésios, ele fala, nos tempos vindouros, a graça de Deus vai ser conhecida. Os tempos vindouros somos nós também.
Nós somos os tempos vindouros. Nós estamos aqui hoje relembrando essas palavras que Paulo escreveu há 2000 anos atrás, falando da misericórdia, do amor de Deus, da salvação em Cristo, da nova vida em Cristo, e nós podemos conhecer esse caminho, essa verdade, essa realidade espiritual, que é o maior tesouro que a gente pode possuir nessa vida. Pessoas vivem atrás de bênção disso, bênção daquilo, prosperidade, não sei o que e tal. E, na verdade, nós já temos tudo, nós já temos o principal, nós já temos o máximo, que é a vida em Cristo Jesus, que é essa nova vida em Cristo Jesus. E quando comparamos o antes com o depois, a gente vê que isso é notável e é extraordinário. E ele vai dizer no final do texto que nós lemos, que nós somos salvos, então, pela graça, não é por obras, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente vem todo domingo na igreja, não é porque a gente contribui com o projeto Servindo a Cidade, e a gente contribui pensando, agora Deus vai ter que me abençoar, porque eu estou fazendo isso. Não, não é por obras, não é... Eu não posso fazer nada. É um dom, é um presente de Deus para todo ser humano que quiser conhecer essa vida em Cristo. Em Cristo. E ele diz, então, que nós somos feitura de Deus. Ou seja, nós somos uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Cada uma que está aqui é uma obra-prima de Deus. Você pode estar pensando lá, tudo bem, pastor, só que quando ele me fez, ele não estava assim tão inspirado. Não. Todos, feitos à imagem e semelhança de Deus, são uma obra-prima. Nós, como nação, brasileiros, brasileiras, alguns anos atrás, eu não sei nem se cheguei a contar essa historieta. Uma discussão, diz que havia uma discussão lá no céu, uma conversa lá no céu e tal, e os anjos falando com Deus, poxa, Senhor, o Senhor fez lá o Brasil, muitas partes do mundo tem vulcão, tem furacão, tem terremoto, mas no Brasil não tem nada disso. E diz a historieta o seguinte, disse que Deus, então, teria dito para os anjos, esperem um pouco para ver o povinho que eu vou colocar lá. Para ver o povinho que eu vou colocar lá. E, de alguma forma, nós nos sentimos ainda assim, um povinho. Nós precisamos recobrar, não só pessoalmente, mas coletivamente, essa ideia de que nós somos uma obra-prima de Deus. Todo ser humano. No tempo do Império, havia um intelectual, cientista, das humanas, chamado Arthur Gobineau. Ele era um conde francês que morou alguns anos no Brasil, e ele era um intelectual que exerceu uma influência muito grande entre os intelectuais brasileiros, dizem até que sobre o imperador Dom Pedro II. E o Gobineau defendia a seguinte tese, que a miscigenação do Brasil, que é a mistura das raças, que a mestiçagem, seria uma coisa muito negativa, muito ruim, porque raças inferiores iriam predominar, e isso, inclusive, levaria a raça brasileira miscigenada à destruição, à extinção. Essa ideia do Gobineau, ela teve muita influência. Mas depois veio uma ideia, mais adiante, que abria, assim, uma esperança, dizendo, olha, se a gente conseguir um branqueamento da sociedade, as coisas vão melhorar. E aí vem, então, a imigração europeia, que, entre outras coisas,
né, visava isso, o branqueamento do povo, que aí a coisa vai ficar melhor. Os europeus brancos, de olhos azuis, vão melhorar a nossa situação. Então, essa era uma ideia predominante. Felizmente, aparece um livro, em 1933, de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, uma das obras mais extraordinárias que fala sobre a formação do povo brasileiro. E o Gilberto Freire defende a tese contrária de Gobineau, de que, na verdade, a mestiçagem seria algo positivo para os brasileiros. Seria algo muito bom. E ele fala, então, sobre o bom mestiço. E quando a gente vai ler Casagrande e Senzala, a gente vê as coisas que Gilberto Freire levantou nas suas pesquisas profundas, né? Falando num capítulo sobre a influência dos negros na cultura brasileira, ele vai dizer, foi uma influência altamente importante no que diz respeito à tecnologia. Os negros tinham, vindos lá da África, eles tinham tecnologias para plantar que os portugueses não conheciam, formas de lidar com o gado que os portugueses não conheciam. Então, eles trouxeram coisas extraordinárias para a nossa cultura, né? Na agricultura, no gado, na culinária, quanta coisa boa que a gente come hoje, que é a influência, né, dos negros. O próprio Gilberto Freire vai dizer uma coisa interessante, ele diz, na própria linguagem, no nosso português, os negros como que adoçaram, afofaram a língua portuguesa. Criaram palavras que são bem conhecidas nossas, mas que são de origem, especialmente das amas negras de leite que amamentavam as crianças portuguesas. Palavras como neném, olha que palavra fofa, né? Cafuné, quitanda, palavra gostosa, né? Bochecha, né? Apertar a bochecha, né? Então, esse linguajar cheio de afeto, cheio de carinho, foi incorporado pela influência da cultura negra na nossa formação. Então, nós somos obra-prima de Deus. Essa coisa, o jeitinho brasileiro é meio sem caráter e tal, né? Nós estávamos lá visitando o nosso filho lá na Suécia, ele morou lá, e nós presenciamos um acontecimento que um amigo do nosso filho levou um golpe de 2 suecas, né? Ele foi passado para trás, negócio lá de alugar apartamento, eles levaram um golpe de 2 suecas. Então, tem vigarista lá na Suécia, tem gente boa lá, tem vigarista aqui no Brasil e tem gente boa aqui também, como em todos os lugares. Nós, todo ser humano é uma obra-prima de Deus. Então, coloque isso na sua mente e no seu coração. Você é especial para Deus. É muito especial. De modo que há um antes e um depois. Um antes marcado por sinais de morte, de futilidade, de falta de esperança, e um depois que fala sobre uma vida nova, uma vida onde somos amados por Deus, experimentamos a sua misericórdia, a sua graça, vivemos já num pedacinho do céu e somos salvos para toda a eternidade, pela graça, pelo amor do nosso extraordinário e amado Deus. Antes e depois. Você pode encaixar a sua vida nessa experiência, no antes e no depois, tendo como divisor de águas Jesus? Espero que sim. Amém. Nós vamos